Bom, olá, meu nome é Bernardo Santana, eu sou pai, peregrino e professor. E essa aula faz parte do projeto É o Caminho, que desde 2009 vem ajudando peregrinos a darem início às suas jornadas pessoais de metamorfose. O podcast É o Caminho começou em 2020 e estamos iniciando a sétima temporada e essas aulas vão estar também no podcast como mais um material a ser disponibilizado para vocês, beleza? Sempre em busca do que há de melhor em cada um de nós. Hoje é mais uma das nossas aulas gratuitas e se você já está aqui desde o início, você sabe que nada do que a gente está fazendo é aleatório, existe sempre uma progressão, existe uma construção. Então a gente começou com essas aulas falando dos pés. E pés são o contato com a realidade. Não existe jornada sem tocar o que é concreto. Depois a gente falou de planejamento, porque intenção sem organização é fantasia. Em seguida, a gente enfrentou o medo, que é a consciência do limite, não para nos paralisar, mas para nos dar a lucidez e buscar o nosso posicionamento. Então, essa é a nossa intenção. Por isso, a gente entrou, já que a gente queria nos posicionar, a próxima aula foi sobre estratégia, inspirado nos Cinco Anéis do Musashi, né? Organizando ação com inteligência e posicionamento. É um clássico, né, que é estudado pela administração e negócios, então a gente trouxe aqui para as aulas também. Depois a gente trouxe para a aula sobre as metas impossíveis, como transformá-las em metas possíveis, falando um pouco a respeito da experiência do Vaticano até Santiago de Compostela, os 2.500 quilômetros caminhados e tal. É, então a gente pegou essas estratégias que a gente usou fatiando o desafio, né, por dias, né? Então, porque o sonho sem estrutura vira frustração. Então a gente tinha que dar um jeito de organizar isso para que não ficasse frustrado. E graças a Deus a gente conseguiu concluir o nosso intento. Daí, depois nós trabalhamos o chão como fundamento, falando sobre o signo do pai, né? E da compaixão. Não a compaixão da pena, mas a do pisar o chão do outro, compreender a dor do outro, a dor que o outro sente, entendê-lo para caminhar junto, né? E no último encontro, a gente trabalhou a direção como alinhamento, como eixo. Então, o que a gente fez até aqui foi construir uma base emocional, base estratégica, base simbólica, uma base prática. E quando a base está construída, o movimento natural não é repetir o início, o movimento natural é seguir adiante, é subir um degrau, né? Por isso, hoje a gente vai falar de horizonte. Horizonte vai ser então o tema da nossa aula. Se os pés nos conectam ao chão e a direção organiza o nosso eixo, o horizonte é aquilo que expande a nossa consciência. Ele não está sob os pés. Ele não está nas nossas mãos. Ele está no olhar. Ele encontra a projeção dos nossos sentidos. Isso é forte e eu acho que cabe meditação. E tudo muda quando o olhar muda. Essa aula é sobre ampliação de perspectiva, é sobre aprender a enxergar além do imediato. É sobre entender que o horizonte, interessante, né? Mas o horizonte não é um lugar, é uma relação. De onde você olha determina o que você vê. E o que você vê determina a forma como você caminha. Então, respira, aperta os cintos e vamos junto comigo. Antes da gente começar com a etimologia, que vocês sabem que é de onde eu costumo partir, eu vou me lembrar de um koan zen que eu traduzo da seguinte maneira: da margem onde você está, mova o barco que repousa tranquilo sobre as águas. Eu vou repetir, que eu acho muito bonito. Da margem onde você está, mova o barco que repousa tranquilo sobre as águas. Você tem a imagem de um lago lindo numa noite enluarada e você, em posição de lótus, meditando, sentado na areia, junto à margem. E você observa no horizonte perceptível um lindo barco de madeira que repousa sobre a água.
Eu tenho um na minha cabeça. Essa imagem é a minha, eu estou compartilhando com vocês aqui. Você vê o reflexo da lua e do barco na água, a água está cristalina, um espelho, sem vento. Então, naturalmente, você percebe um cenário belíssimo e tranquilo. E vem o desafio em forma de Kuan. Da margem onde você está, mova o barco que repousa tranquilo sobre as águas. Lembrem dele, porque a gente volta nesse Kuan no finalzinho da aula. Antes, a gente vai trabalhar o primeiro tópico: etimologia e desmistificação. É uma base conceitual que eu acho bem forte. Qual que é a etimologia? Horizonte vem do grego origem, eu não sei a pronúncia, mas é origem, que significa delimitar, estabelecer limite. Dessa mesma raiz vem horizon, que é uma linha que limita. Então a gente já tem aqui, se a gente for pensar bem, um certo paradoxo. Horizonte não é expansão infinita. Horizonte é o limite do seu olhar. E qual é o ponto central a ser observado? O horizonte não é o fim do mundo. E quem já foi em Finisterre, por exemplo, vai se lembrar disso, né? É o limite da sua capacidade de visão atual. No segundo tópico, a gente vai tratar a questão simbólica. Qual que é essa questão simbólica? A pergunta que vem é a seguinte: o que define o seu horizonte hoje? Medo? Trauma? Ambição? Seria uma comparação? Seria o seu ambiente? São questões interessantes, né, para a gente se pensar. O horizonte é um símbolo importante se a gente parar para pensar. No mar, o horizonte parece fixo, mas no alto de uma montanha ele parece se expandir. Então eu pergunto: o horizonte muda? Não. O que muda? O ponto de observação, o ponto do observador. Nessa perspectiva, o caminhar serve justamente para mudar o horizonte. Já pararam para pensar nisso? Em 2009, na minha primeira peregrinação, eu escrevi que a cada passo que dou, o mundo inteiro move um passo. Isso não é somente poético ou filosófico. A cada passo que você dá, o horizonte se move um passo. E dependendo de para onde você está indo, a cada passo você tem a capacidade de ampliar o seu horizonte. Então, dorme com essa. Vamos ao terceiro tópico, uma questão filosófica. Vamos trazer um pouquinho da filosofia. É possível estabelecermos um paralelo interessante entre a filosofia ocidental e oriental sobre esse assunto. Vamos tomar primeiro duas clássicas abordagens sobre esse tema. Na filosofia de Heidegger, nunca encontramos o mundo como página em branco. Sempre mediamos o nosso olhar sobre o mundo, por meio da nossa cultura, do nosso conhecimento, da nossa linguagem, das nossas experiências pessoais. Ou seja, nunca vemos o mundo como ele efetivamente é, mas através da nossa estrutura interpretativa. Quer dizer que sempre temos os nossos óculos para ver o mundo. Que lentes diversas nós temos, cada um tem a sua, né? Cada uma tem uma lente diversa. Eu tenho a minha religião, os meus costumes, onde eu nasci, o meu meio, ou seja, o meu contexto na minha área, que é a área da linguística e da tradução. Essa palavra é fundamental, contexto. E é justamente isso. Cada um tem o seu contexto. Isso define a minha forma de ver o horizonte, de ver o mundo e, portanto, o horizonte. Então, se falamos do horizonte como estrutura de compreensão, então Heidegger traz isso para a gente. O ser humano interpreta o mundo a partir de um horizonte prévio. Olha que forte isso. Ou seja, você não vê o mundo como ele é, você vê o mundo como o seu horizonte permite, o horizonte do seu contexto. Podemos estar exatamente no mesmo ponto, e um do ladinho do outro. E o nosso horizonte, o que eu e a pessoa que está do meu lado está vendo, vai ser diferente um do outro, né? Aí depois, se vocês quiserem, eu coloco onde que eu achei essas coisas todas, qual que é o livro do Heidegger, essa coisa toda, tá?
A gente falou do Heidegger e aí vamos falar do Nietzsche, que também tem uma frase que é comumente associada a ele, mas que é uma espécie de paráfrase, na medida em que explica uma ideia original dele, né? Mas é dita de uma maneira um pouco diferente essa mesma ideia. A frase é a seguinte: quem tem um porquê suporta quase qualquer como. Vou repetir, é muito legal. Quem tem um porquê suporta quase qualquer como. No livro dele, Crepúsculo dos Ídolos, essa ideia surge de modo central. Quem tem um porquê suporta quase qualquer como. O porquê, nesse caso, é o horizonte. O como é a jornada, o chão que se caminha, o que temos que passar para chegar até lá. Ou seja, a própria peregrinação. Se você já fez uma peregrinação grande, sabe que vemos uma montanha que nos chama a atenção no horizonte. E em alguns dias a alcançamos. Mais alguns dias e ela fica para trás até sumir. Se temos um motivo para ir, suportamos a jornada. E essa é a máxima de Nietzsche. Ele poderia ter dito: basta colocar uma cenoura na ponta da vara que o coelho vai buscá-la, né? Essa é a ideia dele, né? A gente precisa de uma coisa para ir para frente, um benefício, um prêmio, né? Uma coisa assim. Então cabe a gente pensar o que aconteceria se não houvesse horizonte. Talvez a jornada ou a peregrinação fosse insuportável, repetitiva, enfadonha, triste. No entanto, se não houvesse jornada ou peregrinação, o horizonte seria apenas um delírio. Imagina que coisa. Porque onde não há chão que se caminha, onde não há a própria jornada, a peregrinação, não se chega a lugar algum, muito menos ao horizonte, né? Então, para o pensamento oriental, a ênfase muda um pouco do foco. É diferente do pensamento ocidental de Nietzsche e de Heidegger. No Tao Te Ching, tradicionalmente atribuído a Lao Tzu, né, ou Lao Tse, o caminho que a gente chama de Dao ou Tao, dependendo se você fala com o chinês tradicional ou o chinês mais atual, não é um ponto a ser conquistado, mas um fluxo a ser acompanhado, um fluxo a ser seguido. O horizonte não é, então, uma meta rígida, mas uma direção orgânica. Quando forçamos demais a chegada, a gente rompe com o equilíbrio. Quando a gente segue o fluxo, a gente avança sem violência. É assim que o Tao vê a questão do horizonte. Já no Zen, o horizonte praticamente se dissolve no presente. Não se trata de negar que exista algo à nossa frente, mas de compreender que a ansiedade pela chegada nesse horizonte nos retira do presente, nos coloca no futuro, ou seja, nos tira do passo atual. Então a pergunta deixa de ser onde vou chegar e passa a ser como estou caminhando agora. Olha que inversão de olhar, né? A noção de iluminação, por exemplo, para o Zen, não é um ponto geográfico distante, mas uma mudança de percepção. Tem muitos mestres Zens que eu acompanho que dizem sempre assim: você pode se iluminar, o melhor lugar e a melhor hora para você se iluminar é agora. Independente se você estiver no trânsito, se você estiver sentado, se você estiver. Entendeu? Então, essa é a noção de iluminação. Né? O horizonte, então, deixa de ser lá na frente e passa a ser uma qualidade do olhar, do seu olhar. Então, o horizonte é aqui, é a qualidade da sua presença ou a sua atenção plena, se a gente quiser pensar no mindfulness, né? Se no pensamento ocidental o horizonte aparece como estrutura e sentido, no pensamento oriental ele aparece como modo de caminhar, ou seja, prática. No Zen é puramente prática, né? Ação. Então aqui surge uma espécie de uma tensão interessante. Para Nietzsche, o horizonte dá força. Para o budismo, o apego rígido ao horizonte pode gerar uma ilusão. Para o taoísmo, o horizonte deve ser seguido no fluxo, sem rigidez. Então, não são contradições, são ângulos diferentes e complementares de uma visão sobre o mesmo assunto, né? Note como a gente sempre pode abordar um desafio ou uma questão que seja sob uma perspectiva diferente.
Então, qual a perspectiva que a gente vai escolher abordar as nossas questões, os nossos desafios? Então, isso é uma coisa que a gente pode parar para pensar e meditar, né? A gente pode sintonizar essas ideias, então, da seguinte maneira: para Heidegger, o horizonte estrutura a compreensão. Para Nietzsche, o horizonte sustenta o esforço. Para o taoísmo, o horizonte orienta sem rigidez, segundo o fluxo. Para o Zen, o horizonte se manifesta na forma de caminhar, ou no passo que a gente está dando. Ok? Na peregrinação, isso fica claro. A montanha no horizonte organiza o seu passo. Isso é Nietzsche. O modo como você enxerga essa montanha depende da sua história. Isso é Heidegger. A capacidade de ajustar o seu ritmo e se curvar conforme o terreno é o taoísmo. E o passo atento, que contém todo o caminho, a presença sem ansiedade pela chegada, é o Zen. Olha que bonita essa, essa síntese, né? Eu acho que essa é a síntese. O horizonte é necessário, mas não pode nos sequestrar do presente. Sem o horizonte, a jornada se torna repetição vazia. E sem jornada, sem chão, o horizonte vira apenas uma ilusão. O equilíbrio está em sustentar um horizonte forte o suficiente para dar algum sentido para a gente, né? E leve o suficiente para não virar uma prisão. Então a gente pode dizer que o Ocidente descreve o fenômeno e o Oriente propõe um método de transformação dessa experiência. Ok? Com isso, a gente passa para o quinto tópico: o risco de não ter horizonte. Quem não tem horizonte vive no imediato, ou seja, não parte, não se move. Quantos nos encontramos sem horizonte e aí o ritmo vira ansiedade, né? É comum a gente começar a respirar de uma maneira mais curta, mais ofegante. Quando a gente está sem horizonte, né? A gente não encontra o fluxo de que nos fala o tal. O tempo se transforma então em urgência. E é impressionante como o tempo é uma concepção psicológica e depende do nosso estado de consciência, né? Em outra aula eu vou falar aqui sobre a elasticidade do tempo em uma peregrinação, mas hoje não dá tempo. Então, a gente já está quase no tempo da urgência, né? Então vamos voltar. É comum, na falta de sentido, a gente dar mais importância às coisas sem importância, às coisas banais, porque é uma perda de foco. Por um lado, a gente pode pensar que perder o horizonte é perder o foco, perder a nossa capacidade de colocar as coisas em perspectiva. Quando a gente perde o horizonte, o peso vira sobrecarga, porque perde-se o motivo para carregar. Qualquer intento fica grande demais se não temos razão para o esforço e a determinação relativas a esse intento. Isso é um negócio complexo de ser pensado, eu acho, mas é muito assim, eu acho, eu acredito. Existe ainda um aspecto filosófico que eu acho que a gente pode meditar, né? Se não há horizonte, o que significa contemplação? Para onde se desloca o nosso olhar? Como encontrar o meu lugar no mundo se não há horizonte? E há ainda uma meditação que eu proponho. Se eu estou no alto de uma duna, no meio do deserto, e olho em volta, o que significa o horizonte? Ou ainda, em que medida precisamos de uma referência para nos balizar quando pensamos no horizonte a seguir? Porque já repararam que a lua cheia, junto à linha do horizonte, quando ela nasce, ela parece muito maior, muito mais bonita e muito mais próxima do que quando ela está bem no meio do céu, onde não há nenhuma referência? Olha só, isso me sugere uma boa meditação. E aí eu estou compartilhando aqui com vocês. Vamos então ao tópico 6, que a gente já está acabando. Vamos a 3 formas de ampliar o horizonte. Primeiro, subir. Subir significa mudança de perspectiva, ampliação do espectro de visão. Silenciar. Silenciar significa reduzir o ruído. Reduzir o ruído significa reduzir a distração. E quando a gente nos distrai, a gente sai do presente e vamos para o futuro ou para o passado. Então, silenciar significa encontrar o passo, o seu passo, de forma integral.
Por isso o silêncio é uma forma, né, de ampliar o seu horizonte. Por isso que uma peregrinação sem celular e sem fone de ouvido ganha outra dimensão, outra. Porque você se conecta mais facilmente ao passo, ao fluxo e, consequentemente, ao horizonte. Outra, decidir. Decidir é escolher direção. Então, isso é uma outra conexão de ampliação ao horizonte interessantíssima. Quem vive olhando para o chão evita tropeços. Quem aprende a olhar para o horizonte evita ciclos. Quem silencia escuta o que o caminho tem a dizer. E aí a gente passa com isso ao sétimo tópico, que é a provocação, que eu também gosto de fazer isso, você sabe. Provocação. Para isso eu vou aproveitar para deixar algumas perguntas para vocês. Primeiro, qual é o seu horizonte atual? Para onde você está olhando? Ou onde você quer chegar? O seu horizonte é herdado ou escolhido? O seu horizonte é medo disfarçado? O seu horizonte é sonho infantil? O seu horizonte é seu? Ou é um horizonte de que outra pessoa está buscando e você resolveu buscar junto? Ficam aí umas perguntas. Vale lembrar que o horizonte não é onde você chega. Eu lembro, novamente, que a cada passo que eu dou, o mundo inteiro anda um passo. Isso significa que o horizonte também caminha um passo para frente. Quer dizer que o horizonte é o que faz você continuar. Quer dizer que o horizonte é feito com o meu passo. Eu vou dizer isso de uma outra forma. O horizonte depende do meu olhar. Por isso também a importância de se pensar no fluxo, no passo que se dá e no motivo de caminhar. E para finalizar, a gente volta ao Koan do início. Da margem onde você está, mova o barco que repousa tranquilo sobre as águas. Não movemos o barco, movemos a nós mesmos. E para mudar o mundo, não existe outro caminho senão mudar a si próprio. Ok? Então, com essa, a gente encerra a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido esse tema do horizonte aqui, que é aí eu vou fazer um trocadilho, é um tema amplo e que nos dá muita margem, né? Que também é um outro trocadilho, né? Então a gente tem essa coisa aí, que se vocês quiserem falar alguma coisinha aí, hoje a gente tem uma visita ilustríssima aqui do Hélio, que tem um podcast maravilhoso que se chama Pedcast, e que ele ajuda muitos peregrinos também, então é uma delícia que o Hélio está aqui hoje com a gente também. Então, é um prazer ter vocês aqui. Eu espero que essa aula também seja vista por muita gente, porque cada vez que uma pessoa vê, a gente vai semeando aos pouquinhos e isso vai fazendo bem para todo mundo. Ô, Bel, agora o horizonte ele é inalcançável, né? É, né? Isso nem deixa de ser horizonte, né? É. Mas e aí a gente vai, é por isso que a gente tem que continuar andando, né? Tem que continuar caminhando, né? É. Tem um estado ilusório, né? É um estado ilusório. Que é Isso. inatingível, né? Mas você precisa vê-lo para você seguir, né? É, É complexo, né? é interessante demais, né? Isso, né? Pode parecer uma coisa simples e besta, né? Isso é que é o legal do negócio. Fala assim, horizonte, pô, mas o que que há para falar sobre isso? Há tanta coisa para falar sobre isso, há tanto a refletir sobre isso, né? É muito interessante. Tem uma coisa que me causou, principalmente nas peregrinações maiores, né? Que eu via aqueles filmes de sessão da tarde, tipo assim, Simbal, Marujo. Quem é mais antigo lembra desses filmes de sessão da tarde. A gente via assim aquele tanto de camelo e cavalos e tal, e caminhando naquele deserto, e aí tinha um monte, aí eles tinham que subir o monte e tal. A primeira vez que eu senti que eu era um daqueles caras ali do Simbal, Marujo, sabe? Daqueles filmes antigos, foi quando eu estava fazendo uma grande peregrinação por conta disso, porque eu vi o horizonte lá longe com aquela montanha cinza clara
De repente a montanha ia ganhando cor, daqui a pouco ela estava perto. Aí eu subia a montanha, daqui a pouco eu estava descendo a montanha, na hora que eu olhava para trás ela já estava lá. E ficava lá pelo caminho e eu prosseguia, assim. É lindo essa perspectiva desse horizonte que você não alcança, mas você alcança, né? Então, é um paradoxo interessantíssimo. Porque você chega no que você está olhando agora, só que vai ter outro para frente. Então, é a coisa da- das retas se encontram no infinito. Elas nunca se encontram, mas elas se encontram. E É, por ilusão de ótica, que né? bonito essa paradoxal forma de encontrar com o mundo, né? Não sei, assim. Ô B, é por isso que muita gente no caminho, né, quem está fazendo o caminho, o horizonte, né, da grande maioria que faz o caminho é chegar a Santiago. Você não vê a catedral, você não vê aquilo ali, mas você quer chegar lá. Então, quando Uhum, você olha e vê a montanha, aquela montanha naquele momento é o teu horizonte. Mas exato. você quer ir além do horizonte, que é justamente essa Uhum, chegada. Enfim, aí você vê, de repente, você estava falando aquela hora de cada passo, aquela coisa toda de você sentir o caminho. No caminho francês, eu tive uma experiência com um grupo que eu encontrei de 4 brasileiros e uma finlandesa, que uhum. eles acordavam às 6 da manhã e saíam numa carreira, bicho, que era um negócio assim. Eu falei, olha só, realmente não dá para mim, o meu ritmo não é esse. Eu adoro ir devagar, eu vou fazendo muita fotografia, eu vou olhando uma pedrinha no chão, um bichinho ali, enfim, eu não uso nada nos ouvidos, eu quero escutar os pássaros, o rio, se eu tiver numa rodovia, a buzina de um carro, sei lá. Enfim, então essa coisa de sair correndo não é o. Você não vai. Como é que se diz? Vou chegar mais cedo ao horizonte, né? Vamos chamar Exato. assim. E vai passar por aquele primeiro horizonte, que são vários horizontes ao longo do caminho. Né? Como Isso. você mesmo falou, a gente vai passando, sobe a montanha, desce, ela ficou para trás, já vem outro horizonte. E aí, enfim, essa pressa de chegar ao horizonte, que eu acho que estraga muita gente no caminho de Santiago, principalmente, porque você deixa de perceber o caminho que te leva ao horizonte. Esse caminho é que você acaba não percebendo tanta coisa boa, bonita, Fantástico, enfim, fantástico. é Eu acho, fantástico eu aquilo. acho isso demais também, Hélio. Assim, as pessoas às vezes não percebem que quem chega primeiro fica menos no caminho. Faz um pouco Hum. parte da coisa do tempo elástico, que eu falei que eu vou falar em outro momento aqui. Vai ter uma aula para frente que a gente vai falar sobre isso. E é uma das abordagens, assim, né? O, parece que você passou o mesmo tempo, o mesmo dia, só que um teve um tipo de olhar sobre esse tempo, né? E um tipo de apreensão desse tempo, um tipo de contato com esse tempo, e o outro teve outro tipo completamente diferente, porque os horizontes de um e de outro eram comprometidos pelo seu contexto. Eu tenho que chegar rápido, eu tenho que não sei o quê. E o contexto do outro era o quê? Não, eu quero estar aqui caminhando. Eu quero descobrir isso aqui hoje. Eu quero olhar para essa pedra e ver o que, que ela tem que me falar. Né? Usufruir do processo, né? É isso, é isso. É isso. Ninguém vê como É isso que colocou vale uma a coisa pena. bacana aqui, cara, que legal. Peraí. As suas aulas dão muito sentido, que bom, velho. É um caminho de vida. Acaba que é muita coisa que a gente vai falando assim, né? Mas é bom para a gente é, pensar depois e refletir depois a respeito disso, né? Eu acho que é, é uma aula síntese, né? É uma aula síntese até por conta do tempo. Agora, se a gente fizer de outra forma também, às vezes fica chato de fazer toda semana, entende? Então, acho que é melhor a gente fazer um conteúdo pequeno. E assim, eu já dei aula em faculdade. Em faculdade é assim também, a gente não consegue dar mais do que isso, não, em 50 minutos de aula. Quem já deu aula aqui sabe como é que é. Você tem você fala pouca coisa. Eu lembro quando eu comecei a dar aula, era muito interessante. Eu programava uma aula, eu achava que aquela aula, na hora que eu chegava lá, eu dava 10% da aula. Impressionante, cara. Porque, porque aí conversa, porque não sei o que, você responde, não sei o que, você não tem. Então você tem, sabe? Isso aqui é um tanto de uma aula mesmo, assim. Só que a gente aqui eu consigo falar os 20 minutos, 20 e poucos minutos e tal, e depois a gente ainda
fala alguma coisinha até ele desligar para nós aqui, ele cortar nossa conexão aqui na raça, como diz o outro, né? Não, é super interessante sempre, B. E é uns 4 ou 5 caminhos que tu abre em cada aula, entendeu? Como tu abre uma vertente filosófica de cada um, Que bom, dá cara. sempre. Se ficar de tema de casa, pensar um dia em cada uma das oportunidades que tu abre diferentes níveis de realidade, diferentes níveis de percepção, né? Que bom, cara. Que Eu bom. acho que acontece tanto entre A e B no caminho. Eu vejo muita gente caminhando de A até B e correndo de A a B. E o processo está entre tudo que passa entre A e B. Tu sai de A, vai chegar a B, mas o que vale é o que acontece no processo, né? Exato. Como a música do Drexler, mais vale a trama do que o desenlace. Então, eu Sim. sou daqueles que eu fico o dia inteiro no caminho e às vezes quero ver o pôr do sol. Então eu chego tarde no albergue, às vezes, entendeu? Chego às Mas 6 da tarde, entendeu? Mas eu gosto de demorar no caminho. legal, legal. Você ainda está pensando em fazer o Primitivo esse ano? Ou de Braga lá? Não, da Gera eu gostaria, mas eu tive um contratempo aqui, eu estou fazendo o caminho da minha casa com a minha mãe aqui na cidade que eu nasci, no interior do Rio Grande do Sul. Ah, você foi para. Ah, eu tô achando que você está lá em Barcelona ainda. Não, eu tive que vir para o Sul. Minha mãe fez uma cirurgia de coluna e eu estou num lugar do Rio Grande do Sul onde tem 10 quilômetros homólogos ao caminho de Santiago, em Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul. Ah, que delícia, cara. Eu Aproveita passei e dá hoje um pelo contato com a quilômetro mãe. zero. Eu vi a flechinha amarela, caminho de Santiago, na rua principal Que da legal. cidade. Então, hoje eu digo, não, hoje eu vou conseguir conectar. Ah, que Então, bom, cara, que bom. mas quando eu voltar para a Europa, a gente fala e a gente vê. Se der para fazer o da Geira, a gente faz. É, vamos Se fazer não, o fica dinheiro para. aqui de Braga até lá, né? Vamos É, fazer junto, vamos fazer junto. Tá? vamos ver se a gente consegue fazer junto. Não, vai dar certo, cara. É só a gente programar um pouquinho que a gente consegue, né? Só que teve um contratempo, porque a mamãe fez uma cirurgia que tinha que demorar 3 dias na coluna, ficou 37 dias no hospital. Nossa, papai do céu. Saiu ontem. Aí o médico deu, olha a medicina do médico. Ó, a senhora, para recuperar, tem que caminhar no mínimo 1 hora por dia. Eu digo assim, ai, me dá essa medicina, eu estou feliz com essa medicina. Se a minha medicina é caminhar 1 hora por dia, eu estaria feliz, né? E sua Mas, coxa melhorou? sim, sim, já estou quase recuperado da Ai, que lesão. bom. Que bom, que bom. Mas é isso, eu gosto muito da parte filosófica, porque caminhar é uma coisa, mas cada dia que eu escuto você falando me abre um nível de realidade que eu não tinha pensado, um viés que dá para pensar, Que bom, e cara. sempre, Que e legal. sempre produzo uma releitura dos caminhos que eu já fiz. Então, Legal, que bom, cara. Que bom. Nós estamos aí acrescenta depois muito. a gente tentar sacudir todo mundo aí para a gente ir dando a Eu, mão e compartilhando essa parada aí. Vamos que teu, vamos. teu, teu conteúdo é curto, são uns 20 minutinhos, mas é muito longo e muito profundo. Então, como eu te disse na primeira vez, Obrigado. é muito bom, porque, tipo assim, agrega muito valor.